Muito boa noite, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez para mais uma grande atividade dessa linda programação que começou lá na quarta-feira, dia 2 de dezembro e vai até amanhã, domingo. Então, senta aí, se ajeita, chama toda a família, porque a gente tem um bate-papo com um grande escritor que já esteve aqui na Feira do Livro de Passo Fundo em outra oportunidade e agora, nesse ano tão singular, em formato híbrido, com as transmissões feitas aqui direto do Teatro do Sesc e você vai ter lá na Praça Marechal Floriano a aquisição de livros das livrarias associadas. Delta, Leax, Outras Páginas e Sebo Café. Um grande diferencial da 34ª edição da nossa feira foi a escolha do nosso patrono. Sim, depois de tantos escritores incríveis homenageados, tantas personalidades da cultura daqui da cidade e de vários lugares do Brasil, esse ano o nosso patrono é a comunidade leitora. Você. Afinal de contas, é para você que a gente faz a Feira do Livro, você é o protagonista de todas as edições, é por causa de você que a nossa feira acontece. Então, nada mais justo que nesse ano tão singular, o patrono também ser alguém muito especial, que é você, amigo leitor, a comunidade leitora da nossa cidade. Lá na Praça Marechal Floriano, está acontecendo a venda de livros até amanhã, da 13h até às 19h. Desde quarta, já tivemos várias pessoas adquirindo obras com todos os protocolos de segurança. Na frente de cada livraria tem uma torre de álcool gel, vá de máscara adquirir a sua obra, com descontos que vão de 12% até 70%. Vai lá adquirir uma obra para toda a família, tem para todas as idades e todos os gostos. A realização da Feira do Livro desse ano é da Associação dos Livreiros de Passo Fundo, da Prefeitura de Passo Fundo. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas e do Sistema Fecomércio Sesc-Senac. São nossos patrocinadores. Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Apoio cultural da Brigada Militar, da Âncora Feiras e Eventos, da Razão Info, que fornece a internet aqui no Teatro do Sesc e também lá na Praça Marechal Floriano, da Secretaria de Cultura de Passo Fundo e da Universidade de Passo Fundo, a UPF. Atenção, professores e alunos, atenção, escolas da nossa Passo Fundo. Saibam que está rolando um incrível sorteio nessa edição da feira. A escola que mais participar, que mais estiver engajada nas nossas atividades, nas nossas transmissões ao vivo, das atividades culturais e dos papos com os escritores, vai ganhar um super presente literário surpresa, que será anunciado amanhã, após a nossa última atividade. Então, use a hashtag com o nome da sua escola, seja ela municipal, estadual ou particular. A escola que mais participar vai ganhar um super presente literário surpresa. E vale participar professores, alunos, coordenação, a família dos alunos, enfim, todo mundo já ajuda ali com a hashtag, com o nome da escola, para a gente ter como contabilizar qual foi a escola que mais participou, que mais esteve prestigiando as atividades da 34ª Feira do Livro de Passo Fundo, que você acompanha por aqui no Facebook, na nossa fanpage e também lá no nosso canal no YouTube. Ah, e não deixe de seguir o nosso @ no Instagram, @Feira do Livro PF. Lá tem várias fotos, vários TBTs muito legais que a gente vai postando, muita coisa bacana para você que é fã da feira, não só dessa edição, mas de todas as outras que já aconteceram. E hoje, agora, o bate-papo é com um escritor maravilhoso, né? O príncipe do terror, um cara que já esteve aqui conosco, um profissional que faz com que a gente viaje através do suspense, do horror, do thriller, e que motivou vários jovens a abrir um livro pela primeira vez. Vários depoimentos que a gente recebeu quando ele esteve conosco em outra oportunidade, que o primeiro livro, né, de vários jovens, a leitura foram os livros do Rafael. Rafael Montes nasceu em 22 de setembro de 1990, no Rio de Janeiro, e é conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror. Advogado e escritor, escreveu os romances Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro e, mais recentemente, Bom Dia, Verônica. Sucessos de público e de crítica às suas obras, e ele é criador, roteirista-chefe e produtor executivo da série de mesmo título do último livro, Bom Dia, Verônica, para a Netflix.
Em 2010, publicou seu primeiro romance, que é Os Suicidas, um suspense policial finalista do Prêmio Bem Virá de Literatura de 2010, do Prêmio Machado de Assis de 2012 da Biblioteca Nacional e do prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura de 2013. Em 2017, Suicidas foi publicado em nova edição pela editora Companhia das Letras. Teve os direitos para cinema vendidos para RT Features e uma adaptação teatral com temporadas no Rio e em São Paulo. E falando tanto em prêmio, eu já quero dar boa noite, boas-vindas para o Rafael e falar do último prêmio que você recebeu com Uma Mulher no Escuro. Boa noite, Rafael. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Uma alegria participar da Feira do Livro de Passo Fundo, uma cidade, um evento que eu tenho tanto carinho. Já estive algumas vezes em Passo Fundo e agora, infelizmente, pelo momento que estamos vivendo, esse momento difícil, poder dar pelo menos um abraço e um beijo virtual nos meus queridos leitores dessa cidade. Maravilha. Então, fico muito feliz de estar aqui. Incrível, incrível. A gente que acompanha, está sempre ligado nas suas redes sociais. Sabemos que você é muito ativo nelas, apesar de trabalhar muito, ter muito trabalho. Você sempre presenteia seu público com postagens referente ao seu trabalho e às suas obras. E vimos lá que você recebeu um importante prêmio, né, nessa última semana com A Mulher no Escuro. Como é que foi para você ir receber esse prêmio na semana aqui, já engatando com a gente na Feira do Livro? Foi muito legal. Essa semana saiu o Prêmio Jabuti, né, o resultado do Prêmio Jabuti, que inaugurou uma nova categoria chamada Romance de Entretenimento. Foi uma categoria muito polêmica quando foi anunciada, porque alguns diziam que romance de entretenimento dava uma noção talvez pejorativa, uma noção... Né? Porque eu sempre brinco, se uma categoria é romance de entretenimento, a outra deve ser romance de aborrecimento. Você lê para se aborrecer, né? Mas ao mesmo tempo, sem dúvida, a criação é uma categoria muito importante para privilegiar algumas obras e alguns autores que se dedicam a dialogar com o público, né? Um grupo de autores e obras cuja preocupação principal chegar, as pessoas leiam, se emocionem, virem à noite porque estão com medo, ou estão emocionadas, ou estão apaixonadas pela história, pelos personagens. Enfim, então, eu, ao mesmo tempo, acho muito importante essa nova categoria para privilegiar obras como obras de romance policial, de terror, de fantasia, de ficção científica, de romance. Claro, de ser o primeiro a receber esse prêmio, né? Então, o prêmio foi inaugurado esse ano, essa categoria, e o primeiro a receber fui eu com Uma Mulher no Escuro, o que me deixou bastante feliz e honrado. Maravilha, maravilha. Eu fico muito feliz em recebê-lo. Meus companheiros, meus amigos, não é? Meus colegas de trabalho, de feira aqui, uma equipe gigantesca mobilizada para que essa feira aconteça, né? A galera dos bastidores tirando com a minha cara, porque eu estava muito nervoso, porque sabem que eu sou muito seu fã. E eu queria falar contigo, Rafael, sobre algumas das suas obras, já que eu sou teu leitor, e fiquei muito feliz, vibrei quando vi que você estaria novamente conosco aqui, dessa vez eu como apresentador da feira. E lá em Dias Perfeitos, que foi onde eu te conheci, né, ainda não te conhecia a sua pessoa, a sua figura, mas uma amiga me indicou, disse, você precisa ler esse livro, você que gosta de Harlan Coben, você que gosta de Stephen King, você que gosta de Agatha Christie, precisa ler essa obra. E eu li, e o que me encanta na sua obra é que você consegue abrir uma porta incrível para que a gente trabalhe livros de romance, livros mais longos dessa categoria, desse gênero, com os jovens. Porque você trabalha muito bem as voltas, os twists, os ganchos. Isso fica muito nítido já na sua literatura, antes mesmo de ter uma série, de você escrever séries ou de alguém assistir as suas séries. Na sua literatura, no seu livro, já fica nítido a sua capacidade de prender o leitor, de fazê-lo querer virar à noite lendo o livro. Aqui você considera
essa sua habilidade. Que leituras você teve, né, na sua caminhada enquanto leitor que te auxiliaram a criar ganchos tão maravilhosos de prender o leitor lá a noite inteira? Poxa, obrigado. Fiquei feliz de saber que você é meu leitor e que gosta do meu trabalho. Na verdade, eu sempre digo que eu escrevo os livros que eu gostaria de ler e não li, né? Não encontrei. Claro que na minha trajetória como escritor e leitor, eu li e tive como referências muitos autores que eu gosto muito. Autores como Agatha Christie, que eu li na minha adolescência, Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. E depois fui lendo todos os clássicos do policial, né? Você tem o Raymond Chandler, Dashiell Hammett, que são clássicos norte-americanos, a Patricia Highsmith, que é uma norte-americana que eu adoro ainda hoje, é uma das minhas autoras favoritas. E depois fui lendo outras coisas, né? O Chuck Palahniuk, que é um autor que eu gosto, o Ira Levin é outro. Na literatura brasileira, eu me encantei por Machado de Assis, já no final assim, da adolescência, por Rubem Fonseca, e enfim. Mas quando eu fui escrever, e isso não foi exatamente proposital, ou seja, não foi algo pensado antes de começar a escrever, mas conforme eu fui escrevendo os livros, eu comecei a contar histórias de um jeito que é muito meu, eu acho, que são histórias que as viradas vão acontecendo e você não espera. Eu brinco que, para mim, a ideia de abrir um romance meu para um leitor, eu queria que fosse a ideia de entrar numa montanha-russa. Você abre o livro, eu estou no carrinho sentado assim do seu lado, eu olho para você e falo, e aí, vamos embora viajar? E a gente entra junto na montanha-russa e partimos juntos. A montanha-russa vai subindo, tec, 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 uma bela hora tem uma descida que você fica, meu Deus, aí tem uns 3 loopings, aí vira para a direita, vira para a esquerda. Então eu gosto dessa sensação de emoção, de adrenalina, assim, né, que os livros trazem. E para fazer isso, a verdade é que o trabalho é um trabalho muito, muito técnico, assim, até muito profissional, de pensar uma estrutura de história que seja surpreendente, de pensar caminhos falsos, caminhos certos para mostrar ao leitor, né? Enfim. E tanto que é muito comum que as pessoas que leem meus livros, O Dias Perfeitos, por exemplo, que é um dos meus maiores sucessos, né? Um livro que está publicado em mais de 20 países, tem Dias Perfeitos em turco, em chinês, em grego, em húngaro, então tem umas línguas assim, em alguns países muito surpreendentes. É um livro que as pessoas, em geral, leem numa noite, né? Eu tenho um pouco essa marca das pessoas devorarem os livros. E eu fico, claro, muito feliz com isso. Ainda que eu também diga que, puxa, você vê, eu demoro 2 anos, 3 anos escrevendo, e você lê numa noite, né, o livro. Eu sou Mas desses, Rafael. Você falou em montanha-russa na sua escrita, a tua narrativa ali, mas eu digo que é uma montanha-russa misturada com trem fantasma, né? Que vão aparecendo as coisas pra gente, assim a gente vai se surpreendendo. E no Dias Perfeitos, que foi onde eu te conheci, eu vejo que muitos jovens, não só jovens, pessoas de todas as idades, mas principalmente os jovens, se identificam. E você trabalha um terror que é um terror humano, que é um terror tão difícil de trabalhar, não é? Vejo nas suas obras, até mesmo no Vilarejo, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, no Bom Dia Verônica, mais recente, que eu acabei de ler para a feira, e eu vejo que você trabalha muito o terror humano, aquele terror possível, aquele terror, aquela maldade que está nas pessoas, que não é um monstro, não é o bicho-papão, não é um demônio, mas sim, apesar de no Vilarejo, não vou dar spoiler, né? Mas enfim, apesar daquele final, é um terror humano. Ali você está falando das maldades humanas que existe dentro das pessoas. E essa sua opção, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e sobre essa escolha de escrever sobre um terror que é íntimo, que é nosso e que está dentro da mente humana. ótima pergunta. É curioso porque eu não sei explicar porque eu realmente faço assim. Como eu contei, eu comecei a ler esse tipo de história, né, de romance policial, em que a violência é uma violência real, né? Ou seja, os crimes são cometidos por inveja, por ciúmes, por ambição, enfim.
E eu, na verdade, sou um grande medroso. Eu costumo dizer que quem escreve esse tipo de história precisa ser um grande medroso, porque justamente é o medo que faz com que eu escreva, ou pelo menos busque investigar esse tipo de gente, esse tipo de violência, né? Ou seja, psicopatas, sociopatas, entrar na cabeça de um assassino em série. Me interessa muito essas complexidades humanas, sabe? Então, quando eu escrevo, quando eu tenho as ideias em geral, as ideias vêm num lugar mais fincado na realidade. Tanto que é curioso você falar desse, digamos, você chamou de terror humano, porque quando eu comecei a escrever Os Suicidas e Os Dias Perfeitos, jamais havia me passado pela cabeça a palavra terror. Para mim não há nada de terror, porque para mim terror sempre foram as histórias de monstro, de vampiro, de fantasma. Não é terror se eu escrevo a história de um psicopata. Para mim, né, quando eu comecei a escrever. E aí foi engraçado, porque justamente logo na publicação, acho que do Dias Perfeitos, um jornal cunhou o Príncipe do Horror. E aí as pessoas passaram a falar, puxa, o Rafael é o cara do terror, entende de terror. Passaram a fazer comparações com Stephen King, que é, sem dúvida, um grande autor de terror. E eu não entendia tanto de terror naquela época. Passei a ser chamado para fazer mesas sobre terror. Escrevi a minha primeira série numa equipe. Eu comecei a minha carreira de roteirista fazendo uma série de terror. E eu tive que meio que correr atrás, porque o meu imaginário como escritor, naquela época, não trazia esse terror sobrenatural, né? Que é o terror de histórias que a gente vê mais ligadas a elementos sobrenaturais, como fantasma, como eventos extraordinários acontecendo. Para mim, o que interessava mais eram os eventos extraordinários acontecendo nas pessoas, na cabeça de cada um, né? Pessoas que ocupam, como acredito que todos ocupem, zonas cinzentas, né? Pessoas que são boas e são más. As pessoas são complexas, isso é que é interessante. Então, eu acho que em todos os meus livros que não tem esse terror sobrenatural, tem esses personagens que não são uma coisa só, eles têm nuances, eles têm facetas, isso me interessa bastante. Maravilha, demais, demais. Eu vou agora pedir para o pessoal perguntar ali nos comentários da nossa live, não é? No nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela, nesse fundo amarelinho aí, tem o logo do WhatsApp, o nosso número, o número da Feira do Livro. Então mande as suas perguntas para o Rafael, professores, alunos, leitores em geral, enfim, mandem as suas dúvidas aqui. A Luciana Marinho, que é escritora aqui da nossa cidade, coloca aqui que adora os seus livros, lhe parabeniza pelo prêmio, diz que é merecidíssimo você ganhar. Temos aqui o Alex Necker, um grande promotor cultural que está presente na feira com a gente sempre. Diz aqui que é muito bom esse papo, muito necessário. A Luana Bortolotto, maravilhoso, seus livros são marcantes e todos deveriam ler. A Maite Chicon, que trabalha na Delta Livraria, aqui nossa amiga. Todo mundo precisa ler Rafael Montes. Legal, bacana. Agora, Rafael, me permita fazer uma pergunta de fã. Pelo amor de Deus, eu sei que você não aguenta mais responder essa pergunta. Mas você tem vontade, ou pensa em escrever um Dias Perfeitos 2? Confesso que essa pergunta eu já ouvi bastante mesmo. Então, é engraçado. Eu, em geral, vou falar como leitor, tá? E como até espectador. Eu, em geral, como espectador, prefiro filmes a séries. E eu prefiro romances que são únicos a trilogias, ou coleções, ou sequências. Como leitor, eu estou falando. Então, quando eu comecei a escrever, logo de início passaram a me cobrar: cria um personagem fixo para todas as histórias, ou faz uma trilogia, ou faz continuação do Dias Perfeitos, pedem continuação. Mas eu, a priori, não gosto da ideia. Tanto que, depois de muita gente me falar isso, é que eu tive a ideia de fazer uma trilogia que é o Bom Dia Verônica, né? O Bom Dia Verônica vai ser Bom Dia Verônica, que é o primeiro romance, depois Boa Tarde Verônica, aqui é o Bom Dia, né? Bom Dia Verônica, depois Boa Tarde Verônica e Boa Noite Verônica. Então, eu criei um personagem fixo para essa trilogia.
Agora, dos outros livros, eu já tive até uma ideia de continuação dos Dias Perfeitos, que seria, né, a Clarice recordando e começando uma vingança, mas eu tenho a sensação de que eu tenho tantos livros originais que eu tenho vontade de escrever, que eu não sei se eu vou escrever não, para ser bem honesto. Eu acho que, por enquanto, não está... Eu tenho o plano dos próximos 3 livros, e não é, nenhum deles é a continuação dos Dias Perfeitos. Ah, danado. Para quem não leu Dias Perfeitos, pessoal, o final daqueles danados que faz a cabeça da gente explodir, deixa a gente sem dormir umas 48 horas, porque o livro é incrível e como obras incríveis da literatura, do cinema, da TV, que logo logo a gente vai falar disso, deixa a gente pensando e matutando, mas o que aconteceu será depois disso, dessa última frase, dessa última página. E falando em Bom Dia, Verônica, nós Mas eu temos tenho ele aqui. certeza que a sua imaginação, o que você pensa que aconteceu ao final de Dias Perfeitos, é muito melhor do que eu poderei escrever um dia. Então, Que maravilha. Temos aqui o Bom Dia, Verônica, mas é um livro incrível que eu tive a oportunidade de ler e tinha outras leituras que abandonei para ler esse livro e valeu muito, mas valeu muito a pena. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para os teus leitores aqui de Passo Fundo, de quem foi essa ideia danada de se esconder, se foi, se foi sua ou se foi da Ilana. então, é uma história divertida. Eu e a Ilana nos conhecemos num festival literário, e a Ilana é uma criminóloga e escritora de livros de não ficção. Então, quando eu a conheci, eu propus a ela fazer um livro de ficção em parceria. E ela falou que não sabia fazer ficção, que não era a praia dela, que ela tinha outros rumos e planos e tudo mais. E eu insisti, falei, Lana, vamos fazer um livro de ficção juntos. E ela pensou e quando me procurou falou, tá bom, vamos fazer. Como é que você quer fazer? E aí eu tinha algumas ideias que seriam interessantes de fazer com a Ilana Casoy, né? Por exemplo, eu queria fazer um livro de suspense investigativo, né? Na, no estilo de livros e filmes como O Colecionador de Ossos, Seven, dos Sete Pecados Capitais, O Silêncio dos Inocentes. Eram as 3 principais referências assim do que eu queria fazer em parceria com a Ilana. E aí nós começamos todo o processo de criação de Bom Dia, Verônica, né, que conta a história de uma escrivã de polícia que, após um acontecimento chocante, passa a uma caçada a um serial killer bastante perigoso. Mas conforme a gente escrevia, a gente não tinha nenhuma cobrança, né? Porque ninguém sabia que a gente estava fazendo aquilo. Eu estava escrevendo meu próprio livro, né? Estava escrevendo esse livro aqui, na mesma época que eu estava escrevendo o Bom Dia, Verônica, eu estava escrevendo Jantar Secreto. Então eu já tinha minha carreira solo. A Ilana também tinha o livro dela, que ela estava escrevendo, de não ficção dela. Então a gente tinha um certo descompromisso, que eu acho que foi muito gostoso para todo o processo de escrita do Bom Dia, Verônica. E quando a gente ia publicar, eu falei, poxa, vamos publicar sob pseudônimo? A ideia foi minha. Porque para nós dois vai ser um terceiro lugar, entende? Vai ser um outro lugar que a gente vai estar ocupando. Ou seja, eu vou continuar tendo a minha carreira, a Ilana vai continuar tendo a carreira dela, e temos agora a Andrea Kilmore. Andrea, porque é um nome masculino e feminino, e Kilmore, porque era o que a gente estava fazendo, matando mais. Matar mais, né? Então é Andrea Mata Mais. Mas desde o início, e a Ilana aceitou a ideia de publicar sob pseudônimo, mas desde o início ela deixou muito claro que ela só aceitava se fosse uma brincadeira com prazo de validade, ou seja, que a gente lançaria e dali a 1 ou 2 anos a gente contaria a verdade aos nossos leitores. Seria quase como um jogo de adivinhação com os leitores, do tipo quem é realmente a pessoa por trás dessa história. E daí nós criamos a biografia da autora Andrea Kilmore, que claramente é uma biografia mentirosa, uma biografia inventada, para já deixar claro que era um jogo. Olha, não existe essa pessoa é alguém ou alguém, né, por trás da história. E assim foi. Maravilhosa, maravilhosa.
Maravilhosa história e foi incrível. Realmente, ela mata mais que Rafael. Eu vejo o Bom Dia Verônica e já já a gente volta a falar das diferenças da série para maratonei assim, fiz assim, ó, pum, numa vez só. A Que série e bom. vamos falar das diferenças que não são poucas, mas eu quero justamente instigar e falar sobre isso, afinal de contas estamos falando sobre os crimes na literatura e também na TV. Nós temos aqui, Rafael, teu público leitor, o Jean Luca, dizendo: Rafael Montes é fascinante. Sou teu leitor e teu grande fã. Suas obras são capazes de prender o leitor de uma forma surreal. Abriram meus olhos para o mundo literário e para o gosto da leitura. Que bom, Jean. Demais. Aqui é a Natália Desordi queria mandar uma pergunta para o Rafael. Qual foi o seu motivador inicial para começar a escrever histórias tão incríveis, ela coloca aqui, e quais foram os seus primeiros passos na decisão de se tornar um escritor como profissão? Ok. A minha vontade de escrever é algo um pouco inexplicável, porque é uma história banal, assim, ou seja, eu não sei explicar por que eu decidi ser escritor a partir daquele momento. Mas a história é que eu não gostava de ler, na verdade, eu não costumava ler. E quando eu tinha ali meus 13 anos, eu fui para uma colônia de férias com a minha tia-avó, que é a quem eu dedico, aliás, Os Suicidas. Meu primeiro romance é dedicado a essa minha tia-avó. Tem aqui logo no início, para Cici. Cici é a minha tia-avó. Que ela me presenteou. Assim, na verdade, eu estava nesse final de semana com ela num hotel e não tinha nada para fazer, porque estava chovendo. E ela tinha levado para ela ler livros do Sherlock Holmes e livros do Sidney Sheldon. E eu comecei a ler aquilo, e aí eu lembro que na mesma noite, assim, no mesmo período de viagem, eu falei, eu quero um caderno. E ela comprou um caderno para mim de papelaria, um caderno vagabundo. E eu comecei a escrever uma história que tinha me ocorrido lá. Então, a minha sensação é que eu já tinha as ideias e a vontade dentro de mim, ainda que eu não soubesse como colocar, o que fazer com tudo isso. E quando eu li um livro, eu entendi que, ponto, é ali. Ali eu tenho um caminho para contar minhas histórias. E foi assim que eu fiz. Comecei, então, a escrever assim, ali pelos meus 13 anos. Comecei a escrever, é claro, sem a menor pretensão de um dia ser escritor. Eu nem tinha, talvez... Ih, agora desfocou aqui. Eu nem tinha, talvez, tão claro que era possível viver como escritor. Não era para mim uma coisa óbvia que dava para ser escritor. Então eu continuei a escrever e descobri que meus amigos, por exemplo, adoravam meus textos. Me surpreendi que as histórias que eu contava já naquela época prendiam as pessoas. Na escola eu lembro que eu escrevia alguns capítulos e passava aos amigos, mas não continuava, não acabava a história. Então meus amigos falavam, como é que continua? Eu falava, amanhã vocês vão saber. E aí eu escrevia o restinho no dia seguinte e aí mais alguma virada. E assim foi. Então fui criando um pouco essa maneira de contar histórias com viradas, né, e acontecimentos inesperados ao longo da narrativa. Quando eu estava terminando a escola no ensino médio, eu queria ser escritor, mas eu também não tinha noção de qual era o caminho para isso. Porque, na verdade, não há um caminho para isso tão claro. Né? Cada escritor que eu conheço tem um caminho muito específico para se tornar escritor. E eu não conhecia nenhum escritor, na minha família não tem ninguém ligado ao meio artístico, que trabalhe com teatro, cinema, televisão ou literatura, não tenho nenhum contato com artístico por familiares. Então eu decidi fazer direito na faculdade e continuei escrevendo. Escrevendo em comunidades do Orkut, eu criei uma comunidade na época chamada O Escritor e Sua Sinopse, que era uma comunidade voltada para quem queria escrever romances. Havia muitas comunidades de contistas, mas não tinha ninguém fazendo romance. Eu falei, não, vamos fazer uma comunidade do Orkut de pessoas que querem fazer um livro. E aí a gente troca ideias sobre esse livro, e cada um opina no livro do outro e tal. Então eu sempre gostei muito dessa ideia de ser escritor. E o processo de me tornar escritor profissionalmente falando veio de maneira muito natural no sentido de que as portas foram se abrindo. E, claro, eu fui buscando isso também, né? Ou seja, não foi algo que me chegou, eu corri atrás
mas o Suicidas foi finalista de um prêmio, e aí eu comecei a ganhar alguns leitores dali, mas enquanto isso eu estava na faculdade de Direito. Durante a faculdade de Direito eu escrevi Dias Perfeitos, e ao final da faculdade de Direito, quando eu comecei a estudar para fazer concurso público para o Ministério Público, para o Judiciário, eu publiquei o Dias Perfeitos, e o Dias Perfeitos realmente estourou, fez um grande sucesso, e eu vendi os direitos para o cinema, para cinema e televisão. E aí, quando os direitos do livro foram vendidos para adaptação audiovisual, eu ganhei um dinheiro que não era muito, mas era um dinheiro suficiente para eu me garantir por 2 anos. E eu falei, nesses 2 anos, então, eu não vou trabalhar como advogado, não vou estudar para concurso, eu vou tentar viver de escrever. E assim foi, eu peguei esse dinheiro, comecei a gastar esse dinheiro para poder pagar as contas enquanto eu me dedicava a escrever. Eu aumentei aí o espectro da minha carreira para os roteiros, né? Passei a escrever roteiro de cinema e televisão, mas sem saber também se isso daria certo, se eu tinha talento para esse trabalho, porque é um trabalho diferente do trabalho de escrever livros. Então, assim foi, as coisas foram me levando, né? Maravilha. Nós temos aqui uma grande amiga minha e conhecida no meio da literatura aqui em Passo Fundo, a Lissara, que é professora de educação básica. Ela tem um laboratório de linguagens aqui em Passo Fundo, com um trabalho bem diferenciado. E a Lissara, só gostaria de dizer que é uma enorme fã sua. Teve o prazer de conhecer você no curso de letras, depois em edições passadas da Feira do Livro, e como professora nunca deixa de trabalhar os seus livros. É sucesso entre os alunos. A contribuição do Rafael para a literatura contemporânea é algo singular. Amo muito, e que bom que não vai ter parte 2 de Dias Perfeitos. A história Viu aí? a história perturbadora perfeita, sim. Ótimo, obrigado, Lissara. E é muito legal isso, porque também mais um aspecto que quando eu fui escrever nunca me ocorreu assim, nunca quando eu comecei a escrever eu falei, meu livro vai ser lido por jovens nas escolas e tal. Mas o Dias Perfeitos, o Vilarejo e Uma Mulher no Escuro são livros adotados com frequência no primeiro ano do ensino médio, às vezes no 9º ano do fundamental, no 2º ano do ensino médio. E em geral o feedback que eu recebo dos professores de que realmente todos da turma leem, mesmo aqueles que não gostam tanto de ler. E isso, num primeiro momento, claro, me deixa muito feliz de escutar, né? Assim, caramba, muita gente me fala, comecei a ler por causa dos seus livros, mas tem ainda um segundo aspecto nesse trabalho, né? Nesse diálogo que eu estabeleço com os leitores jovens no ensino médio, que é o aspecto de que cada um dos meus livros, se você perceber, além de contar uma história que as pessoas viram à noite, tem final surpreendente, e isso faz com que todos queiram ler e comentar, né? Então, claro que tem aquele que fala, não vou ler esse livro não, depois eu leio o resumo. Mas aí, como fica todo mundo na turma falando, caraca, é muito legal, tem que ler, tarará, o cara vai lá e lê, né? Então, tem esse aspecto de fazer as pessoas lerem, isso eu acho muito legal, e as pessoas daí vão procurar outros autores. Muita gente me procura no Instagram para perguntar, tem dicas de outros autores, e eu respondo. Com frequência eu posto também com dicas de outros livros e autores para as pessoas conhecerem. Mas um outro aspecto é esse, que além de divertir, eu sempre busco trazer algum assunto pertinente e atual e que toca todo mundo, né? Então, o Dias Perfeitos, especificamente, é um livro sobre o machismo, né? E como é importante que homens e mulheres leiam sobre o machismo, né? Homens para que reconheçam quando eventualmente praticam atitudes machistas, ainda que não sejam machistas, né? Que não se julguem, não se percebam machistas, praticam atitudes assim. E mulheres, meninas, também, porque já aconteceu algumas vezes de, após uma palestra presencial numa escola, eu ser procurada por alguma aluna que me diz que leu Dias Perfeitos e percebeu que vivia uma relação abusiva ou tóxica de alguma maneira, mas que não havia se dado conta disso até ver de maneira ficcional e claramente exagerada em Dias Perfeitos. Eu fico muito feliz que não só eu faça mais jovens ler, mas também leve reflexões pertinentes e atuais para esse público. Fantástico. Falou em Vilarejo agora, Rafael.
você trabalha ali o ciúme, trabalha o racismo de uma maneira brilhante para trabalhar a partir do 9º ano ali, primeiro e segundo, quando ela leva, né, aquela personagem leva aquele homem para trabalhar na sua casa e aí começam os abusos em cima daquele homem negro. E, enfim, o outro lá que explorava as duas irmãs. É um livro que me marcou muito e você consegue abordar vários assuntos diferentes e essa questão de se tratar em um vilarejo, né, nos coloca para ampliar para vários territórios em questão de espaço geográfico mesmo, que pode ser o nosso bairro, esse vilarejo, pode ser a nossa cidade, pode ser o nosso estado, e em determinado momento, em proporções nacionais, quando alguém muito famoso pratica um ato racista ou pratica alguma daquelas atrocidades que tem no vilarejo, se torna no território do Brasil. Então é muito, muito intenso, e eu queria que você falasse um pouquinho como que foi para você costurar esses contos e ir nos apresentando aos poucos os personagens que moram naquele mesmo vilarejo e as referências incríveis, que às vezes o personagem que estava lá em 3 contos atrás aparece em uma frase, 2, você sabe que se trata daquele personagem que você acabou de ler em outro conto. Como é que foi essa costura? Como que você trabalha isso bem na questão do exercício de escrever mesmo? Você tem total razão. Para mim, o vilarejo, né, que é um lugar, é o único dos meus livros que não tem um espaço físico claro, né, não se passa, né, claro, quero dizer, um espaço físico real, na verdade, ou seja, não se passa no Rio de Janeiro, não se passa em São Paulo, se passa num vilarejo suspenso no tempo e no espaço. Você não sabe onde fica, você não sabe perto de onde é, você tem alguma noção que é um lugar frio e tal, mas a ideia do vilarejo era justamente que fosse todos os lugares, né? É como você bem disse, o vilarejo é o nosso prédio, é o nosso quarteirão, é o nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo, né? Então, todos estamos naquele vilarejo de algum modo. Eu passo pelos 7 pecados capitais, cada uma das histórias conta um dos 7 pecados capitais. E eu acho que o grande segredo de tratar de todos esses assuntos, como racismo e machismo, é você não fazer de maneira panfletária. Ou seja, em nenhum dos meus livros eu trato desses temas de maneira a dar lições de moral e coisas assim. Eu prefiro que a própria história leve o leitor à reflexão, né? Eu aprendi e defendo que a função da literatura é fazer perguntas, fazer provocações e não oferecer as respostas, né? Então, o conto que você menciona do forasteiro que chega na cidade é um conto que eu também gosto bastante, porque discute de maneira nova o racismo. E falando um pouco da engenharia para escrever esse livro, foi bastante desafiador, mas ao mesmo tempo não foi pesado porque não foi tão pensado assim. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi o primeiro conto que está no livro, que é o da Gula, e depois desse conto da Gula, eu decidi fazer um conto sobre a inveja. Eu fiz o segundo conto da inveja. Aí eu falei, pois bem, já fiz Gula, já fiz inveja, vou fazer agora da luxúria. Aí eu fiz o conto da luxúria. E aí, depois do conto da luxúria, a gente tinha 3 contos, e eram os 7 pecados capitais. Aí eu falei, vou fazer então mais 4. E aí eu tive a ideia, conforme estava fazendo os outros 4, de criar histórias que se relacionavam entre elas. E aí eu comecei a pensar, puxa, o que eu posso mexer na primeira história para se relacionar com a quarta? O que eu posso mexer na segunda para relacionar com... Enfim. E assim eu fui criando as histórias do vilarejo. Foi um processo muito divertido e leve para mim. Então, é um livro que eu tenho muita alegria de ter escrito. Eu adoro esse livro. Você falou da Gula, agora eu lembrei Ai, ai, ai. Leiam, porque é incrível e realmente a gente tem aqui pessoas que admiram muito seu trabalho. E tem uma pergunta, antes da gente falar, uma pergunta aqui antes da gente falar sobre o Bom Dia Verônica livro e o Bom Dia Verônica série, que a Luana Bortolotto faz. Ela pergunta aqui de onde vem a ideia de escrever sobre, eu não sei, Rafael, desculpe dizer esse sobrenome, mas sobre a Suzane von Richthofen.
Richthofen. Christopher, obrigado. Então, o filme da Richthofen. Então, como eu falei, passei a trabalhar para cinema, televisão, e o convite para o filme da Suzane Richthofen veio do diretor e do produtor, que convidaram a Ilana Kasoy para escrever o filme. A Ilana é uma grande conhecedora do caso, ela é uma criminóloga, ela estuda crimes reais, ela estuda a mente criminosa, e ela foi convidada para escrever o filme e me convidou para fazer junto com ela. Então, nós dois juntos começamos a pensar à vontade, a abordagem para esse filme, porque a história é uma história conhecida, né? A história da Suzane Richthofen, que junto ao namorado Daniel Cravinhos e ao irmão do namorado, que é o Christian Cravinhos, matou friamente, né? O grupo matou friamente os pais da Suzane Richthofen, Marisa e Manfred Richthofen. É um crime que chocou o país, choca até hoje, e a grande questão era como contar. A história todo mundo conhece, mas como contar, né? Ou seja, qual abordagem dá a essa história de modo que vale a pena contá-la. E, além disso, por que contar? Que também aí é uma pergunta muito importante para mim. Por que contar uma história dessas? O que a gente ganha com isso? Para que precisa contar essa história agora? E aí foi toda uma investigação, auto-investigação, né? Minha, de entender, uma investigação pessoal, de entender por que eu poderia contar essa história e para quê. E aí eu encontrei algumas discussões que me interessavam, discussões que vão muito além dos fatos. Tá? Discussões como, por exemplo, essa criminosa, que é a Suzane, virou quase uma espécie de símbolo do mal e do parricídio, muito claro, criado pela imprensa, e longe de diminuir o absurdo e o quão chocante é o crime cometido, não deixa de ser curioso que justamente uma menina branca de classe alta com rosto angelical é que tenha ganhado essa imagem. Por quê? Quase dá a entender que, pois bem, dela a gente não esperava isso. Porque naquele ano mesmo, vários outros parricídios foram cometidos. Aliás, desde então, vários outros foram cometidos. Por que esse especialmente ganhou a imprensa? Porque ela era branca com um rosto angelical. Por isso, e de família rica. Então, o quanto também toda essa repercussão diz sobre nós, não só sobre ela e sobre o crime. Mas as próprias relações familiares ali, a história, toda a história começa como uma história que a gente vê com frequência entre os nossos amigos, nossos familiares, né? Uma menina rica que se apaixona por um menino de família mais pobre. Começa com uma história romântica. Daria para escrever um filme romântico desses dois que se conhecem. Mas, claro, as coisas saem do caminho, dos trilhos. Os planos entram num outro lugar e daí termina num crime chocante. O que aconteceu nesse caminho para chegar onde chegou, né? E a mim me interessava muito esse ponto, né? Como era essa família antes do crime e o que levou ao crime. Não, longe de querer justificar o crime, mas numa tentativa de investigar emocionalmente o crime. E daí eu encontrei o meu interesse em contar essa história. Maravilha, muito obrigado, Rafael. Nós temos aqui um comentário que eu acho bem necessário a gente ler, de uma leitora tua que fala: como é importante o Rafael falar sobre machismo em uma das cidades mais machistas do Rio Grande do Sul. E eu aconselho, então, já que essa nossa leitora tem essa percepção, que a gente leia aí. Uma boa maneira de falar um pouco sobre isso também está nesse livro. Afinal de contas, a gente tem, não quero dar spoiler para ninguém, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente tratar de temas como esse. Aqui o Rafael e a Ilana, e muito provavelmente, né, Rafael, quero que tu fale um pouco sobre isso, por ter uma mulher escrevendo contigo, você tem outras percepções,
e aí tem dois lados a se desenvolver. Ela, enquanto mulher, e por esse fato em si, não só por ser uma grande escritora, mas também por isso, deve ter contribuído muito, porque nós temos um determinado personagem que não olha com empatia, né, para as vítimas que vão até lá pedir socorro, pedir um auxílio, enfim, isso acaba ocasionando aí a primeira morte, né, da história. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é ter esses dois olhares, né, escrever a quatro mãos, né, sobre um tema tão delicado e tão necessário de se tratar. É muito interessante. A Ilana muito além de ser uma mulher, é uma mulher muito interessada em questões psicológicas, né, em entender os mecanismos de funcionamento das relações tóxicas. Então, sem dúvida, a minha relação com ela, a minha convivência com ela é de muito aprendizado. Eu acredito que o machismo é um problema criado pelos homens, por nós homens, e por isso mesmo é essencial que os homens façamos parte da solução também. Ou seja, não é um problema de mulheres, as mulheres que resolvam e que lutem para conquistar seu espaço. Não, nós homens que temos que perceber nosso próprio machismo, né? Que temos que vigiar o machismo do outro, que temos que unir voz a situações de machismo, né? E de abusos. Isso eu acredito que deva ser feito na nossa vida, né? Na nossa vida cotidiana. Eu, como artista, faço também na minha vida pública. Agora, no meu trabalho, a maneira de tratar desses temas é sempre via ficção, via narrativa. Ou seja, não me interessa fazer histórias em que isso venha num primeiro lugar. Para mim é importante, é a única maneira que eu consigo de criar diálogo com um público mais amplo, e isso para mim é muito importante. Vou te dar um exemplo fora da questão do machismo. O protagonista de Jantar Secreto, o principal, o que narra a história, é um personagem gay assumido, que vive bem com isso, e os amigos dele da história sabem, ele não tem nenhuma grande questão, ele é um personagem gay. E o Jantar Secreto, mas como eu estava dizendo, ele é um livro que foi lido. Eu tenho leitores de todos os credos, de todas as visões políticas, tenho leitores de esquerda, leitores de direita, leitores ligados à causa gay, mas tem leitores que não consideram tão natural e acham estranho. Mas perceba, se eu escrevo um livro que de maneira quase acusatória diz você não pode ser homofóbico, isso é um absurdo, esse leitor simplesmente vai fechar a página e vai falar, besteira, não vou ler isso. Quando eu prefiro, então, fazer o contrário, que é falar, olha, tem esse livro aqui que é um livro sobre outras coisas, não tem nada a ver com um universo gay, mas o protagonista é gay. E isso fez com que o livro chegasse a algumas pessoas que tinham visões homofóbicas e deixaram de ter. Eu recebi mensagem, por exemplo, de um pai que tinha um filho gay e era meu leitor já, o pai, mas ele tinha um filho gay, enfim, acho que o filho se abriu para ele entre publicações de algum dos meus livros. E ele então foi ler o Jantar Secreto e ele, no final do Jantar Secreto, mandou uma mensagem falando, cara, esse livro, eu fui ler porque eu gosto dos seus livros, mas esse livro abriu minha cabeça, porque eu só pensava que como é que vai ser meu filho sendo gay, vai ser infeliz, blá, 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 blá. E aí você faz uma história que o protagonista é gay, isso é tudo natural, isso não é problema para ninguém, que eu passei a perceber que o problema dele ser gay era eu era o problema, eu estava vendo problema onde não havia problema. E então, assim, eu acho muito importante essa maneira de tratar desses temas, sabe? Maravilhoso. A nossa
Nosso presidente da feira aqui, né? A nossa chefa, Silvana, pergunta se tu continuou comendo sagu aí no Rio de Janeiro, porque ela disse que ela disse que você conheceu o sagu aqui com ela em uma das edições Ah, anteriores é? da Feira do Livro. Pô, mas você sabe que não tem aqui, né? Ah, não tem, não sabia? Não, é difícil. É difícil de achar. Não tem, não. Então, ó, então ela tá dizendo que quando passar tudo isso, vier a vacina, Vocês têm que me convidar de novo para ir aí, claro, quando tudo voltar. quando tudo voltar, vai ter que voltar Nossa, aqui conosco para comer sagu, que é uma culinária de origem das nossas colônias italianas e alemãs aqui, né? Enfim, então não tem muito aí para cima na cidade maravilhosa. não Mas encontramos, não infelizmente não encontramos. encontraram. Mas Passo Fundo, aliás, além de ser uma cidade do livro, é uma cidade que se come muito bem, devo dizer. Eu lembro do sagu, mas eu lembro que eu comi também carne muito bem, claro, né? Carnes maravilhosas, Demais, carne de demais. gaivota. Sim, Rafael, vou te perguntar aqui sobre as diferenças, não é, da série e do livro. Por quê? Porque algo que me impressionou já de cara foi a personalidade da protagonista, né? Afinal de contas, nós temos aí, na minha leitura, duas Verônicas, não é? Uma talvez até com mais defeitos e a gente consegue estar mais dentro da cabeça dela, porque somos meio que cúmplices dela, o que ela sabe, a gente sabe, é ela quem vai nos guiando nas partes em que ela aparece. Mas no Bom Dia Verônica, na série, a primeira coisa que me surpreendeu é que eu fiquei esperando aquele bom dia, né? Ela respondendo displicitamente, e ela chega, né, na série, na primeira cena, ela acorda e vai para trabalhar, e é ela quem dá bom dia, né, para o primeiro colega que ela encontra. Então nós temos duas Verônicas diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de adaptação. Nós sabemos que são duas linguagens das artes diferentes, né? E esses rumos, esses caminhos que os personagens tomaram. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os desafios da adaptação foram grandes, e pessoalmente foi bastante difícil, porque, né, foi o caso de eu como autor do livro e havia eu, criador da série, roteirista-chefe da série, então que determinaria os rumos da história e o que deveria ser mudado ou não. Para fazer esse trabalho de adaptação, eu precisei muito me desapegar do autor do livro, sabe? Eu precisei algumas vezes até me trair, tirar coisas de que eu gostava, mas para que outros elementos ganhassem força. Claro que nesse caminho eu tive o apoio da minha equipe de roteiro, que foi composta pela Ilana Casoy e outros 3 roteiristas, e pelos executivos da Netflix, com quem eu também tinha um diálogo. Para mim, desde o início, ficou muito claro que fazer uma série para a Netflix é uma série que chega no mesmo dia para 190 países, com traduções para várias línguas. Então, era essencial que eu contasse uma história que pudesse chegar a um público maior. E daí as sutis mudanças feitas nos perfis dos personagens. A Verônica da série, sem dúvida, é uma Verônica mais fácil de se ter empatia, uma Verônica mais fácil de se torcer por ela, claramente, sabe? Enquanto a Verônica do livro é mais complexa, e em algum aspecto eu acho mais literária, eu acho mais interessante a Verônica do livro até, mas ela só tem vez quando você tem uma história narrada por ela em primeira pessoa. Quando você tem no audiovisual em que não tem a figura do narrador, é a personagem ali tomando as atitudes, e a gente não tem acesso à mente dela, para mim foi muito importante que a gente tivesse uma personagem um pouco diferente. Outras mudanças, por exemplo, ocorreram nos 2 casos. A Verônica investiga 2 casos no livro. No livro, os casos têm quase igual importância. Na série, para que um dos casos, que era o mais forte, ganhasse uma força maior, eu diminuí a importância do outro muito. Enquanto no livro os 2 casos são solucionados ao final do livro, na série, um dos casos, que é esse que eu diminuí, se soluciona no meio da temporada, para que o principal só seja solucionado ao final da temporada. Então, tem alguns recursos assim que eu acabei usando, mas a meu ver, para contar essa história de maneira melhor no audiovisual. Fantástico, fantástico.
tantas outras, mas eu não vou falar mais para não dar spoiler pro pessoal. Mas, Vejam Bom Dia Verônica na Netflix. Vejam Bom Dia Verônica na Netflix. E Bom Dia Verônica aqui no livro, eu vou dizer, eu também gosto mais de Verônica no livro, talvez justamente por esse caráter de nos guiar, não é? A gente tá junto com ela narra a história ali. Você tem um desafio de dar importância para cada personagem dentro da história, bem como você falou, tornar a Verônica mais empática, não é, ao público. E aqui no livro, apesar dos seus defeitos e das suas escolhas várias questionáveis, a gente segue ao lado dela e ela cumpre um papel muito mais de uma anti-heroína, né, do que uma heroína em si na Verônica do livro. Eu amei o livro, eu gostei muito da série, fico muito feliz em tê-lo aqui, nós já vamos chegando ao final do nosso papo. E antes de encerrar, Rafael, eu gostaria que você... sei que isso é muito difícil, né, que é uma pergunta perniciosa, mas eu queria que você indicasse pelo menos 3 ou 4 obras para quem gosta do estilo de escrita seu, de crimes, de suspense, de outros autores, sejam nacionais ou não. 3 ou 4 obras importantes, né, que você considera e que você gostaria que o seu público conhecesse também. Legal. Eu vou indicar... Vamos lá, de autores nacionais, eu vou indicar O Silêncio da Chuva, que é um livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um escritor policial brasileiro que faleceu esse ano, mas é um grande escritor publicado pela Companhia das Letras. Então, O Silêncio da Chuva é o primeiro livro. Um outro livro que eu vou indicar se chama O Talentoso Ripley, que é de uma autora que eu adoro, norte-americana, chamada Patricia Highsmith. É um livro também muito legal, vale a pena conhecer. Outro livro que eu vou indicar é O Sorriso da Hiena, também de um autor brasileiro, chamado Gustavo Ávila, publicado, salvo engano, pela Verus Editora. E vou indicar a Patrícia Mello, que é uma autora brasileira também que eu adoro, que escreveu romances incríveis. Este ano, o livro mais recente dela se chama Mulheres Empilhadas, e é um livro sobre violência contra a mulher, mas numa abordagem muito interessante e diferente. E ela tem outros livros também incríveis, como O Matador, um outro que eu adoro é O Ladrão de Cadáveres, também é maravilhoso, Ladrão de Cadáveres, Elogio da Mentira. Então, os livros da Patrícia Mello, em geral, eu recomendo bastante também. Maravilha. Muito obrigado, Rafael. Agradecemos a sua presença aqui na 34ª Feira do Livro de Passo Fundo. Desejamos, né, muito sucesso na sua caminhada. Ficamos aí aguardando ansiosos as próximas obras. Foi muito bom esse papo contigo aqui. E para a comunidade leitora que estava aqui nos prestigiando, nosso agradecimento também os leitores do Rafael que nos mandaram mensagens e perguntas. Muito grato. Muito obrigado, Rafael. Querido, muito obrigado a você pelas ótimas perguntas. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado também aos organizadores pelo convite, a todas as livrarias de Passo Fundo, que eu sei que são muito parceiras e gostam do meu trabalho. Eu lembro de visitar, passear pela feira, passar por algumas livrarias e gostar muito. E fico muito feliz de saber que esse ano homenageados são os leitores, porque realmente isso é muito importante. Privilegiar os leitores, o patrono serem os leitores, me pareceu uma escolha acertadíssima. Daqui, meus parabéns, todo o meu carinho e obrigado pela conversa. Obrigado. E nós seguimos aqui com a Feira do Livro. Hoje ainda, às 20h30, teremos o Literamúsica, uma banda que toca músicas literárias. Sim, a arte da palavra em ritmos. Hoje você conhecerá com o Literamúsica 10 canções que foram baseadas em obras literárias que tangem a literatura. Então vai ser muito legal essa conversa entre essas duas linguagens das artes. Música e literatura. Então aguardamos você, a gente volta a conversar às 20h30, vai se ajeitando aí, se organizando, que a feira hoje ainda não acabou e amanhã ainda tem muito mais. Até daqui a pouco.